brasileiro está descrente em relação à privacidade dos seus dados. Para 59% das pessoas ouvidas na 7ª edição da pesquisa Observatório Febraban e PESP, a privacidade se tornou um mito. Baseado no que a neurociência nos diz que o medo aciona o nosso sistema de vigilância. No sistema de vigilância, as pessoas refletem mais sobre o problema, pensam mais e talvez, esperemos, se acautelam ou deveriam se acautelar mais. O estudo mostra também que a grande maioria dos brasileiros já sofreu tentativa de fraude ou conhece alguém que tenha sido vítima. Eu sou Mona Dorf e neste episódio do podcast Febraban News vou abordar mais detalhes sobre a visão da sociedade em relação à segurança de dados no Brasil. Você sabia que 79% dos entrevistados avaliam que tudo ou a maior parte das operações que realizam de forma online ou pelo celular é monitorada e que seus dados pessoais são coletados por anunciantes e empresas? A pesquisa indica também que a população está atenta e apreensiva em relação a esses crimes e violações dos seus dados pessoais. 91% dos entrevistados acreditam que os crimes aumentaram muito. Em live da Febraban, meus colegas João Borges e Gustavo Pou, da Diretoria de Comunicação, receberam 3 especialistas no assunto para comentar esses números. O cientista político e sociólogo Antônio Lavareda, presidente do Conselho Científico do IPESP e coordenador da pesquisa, trouxe mais detalhes sobre os resultados. Um deles é que 43% dos entrevistados disseram já ter recebido mensagens ou ligações telefônicas com solicitações fraudulentas. Outra convidada é a Lia Maria Pilati, executiva de prevenção a fraudes do Banco do Brasil, que destacou os investimentos dos bancos em segurança dos aplicativos. Ela falou também sobre a difícil missão de que a segurança chegue também aos usuários. Já o especialista em inteligência cibernética, Éder de Abreu, da Deloitte, falou sobre a importância de senhas fortes e de cuidar muito bem delas para não facilitar a vida dos criminosos. Nossos convidados alertam para o avanço da incidência de tentativas de golpes e a sofisticação dos crimes. Por outro lado, novas legislações deixarão penas mais duras, entre elas a Lei Geral de Proteção de Dados, que começa a aplicar multas já a partir de agosto, e a Lei 14.155, que amplia as penas para crimes cometidos no mundo digital. O professor Lavareda começa o bate-papo falando sobre os destaques da pesquisa. O Observatório Febraban, essa última edição do Observatório Febraban, ao focar essa temática, que na verdade são 2 temáticas associadas. De um lado, a questão dos crimes cibernéticos, da fraude, sobretudo do estelionato, da apropriação de contas em práticas de phishing ou tentativas de invadir os canais online dos clientes de bancos e de outras empresas, E de outro lado, a percepção das pessoas, outro tema é a percepção das pessoas com relação à questão da sua privacidade, da utilização dos seus dados, conhecimento sobre a legislação e a expectativa sobre a evolução dessa questão e desses problemas nos próximos anos. Essa pesquisa, então, João, ela encontrou a sociedade brasileira, a maioria esmagadora das pessoas, com medo. 86, praticamente 9 em cada 10 pessoas dizem que tem medo ou muito medo desses fatores, desses riscos aos quais eu aludi. 2 para cada um dos brasileiros, 56 a 28, chegam a dizer que os riscos são maiores até do que os benefícios que o uso intensivo da tecnologia nos traz. 83% apontam um grande interesse nessa questão, João. Ou seja, a pesquisa dialoga com o ponto, ela ajuda a iluminar uma área temática, que hoje concentra preocupações e interesse, bastante interesse da sociedade. Você imaginar
João, que 43% dos entrevistados disseram que já receberam mensagens ou ligações telefônicas com solicitação fraudulenta dos dados deles para transações, né, transações com empresas ou com os bancos. Mais de um terço receberam mensagem com solicitação de depósito ou transferência de recursos. Então, isso é uma prática, 29, praticamente 3 em cada 10 já sofreram cobrança fraudulenta também, que não existia, etc. Então, é grande o medo, o receio das pessoas. Aliás, a própria FEBRABAN, no seu laboratório, que estuda, que investiga, que desenvolve tecnologias a respeito, já tinha levantado que a prática do phishing, depois da pandemia, aumentou 100% no Brasil. E o golpe do falso funcionário, da central telefônica, certo? Tinha aumentado, João Borges, 340%. Esses dados objetivos, colhidos, identificados pela entidade, agora são complementados por essa investigação no nível subjetivo, na dimensão das percepções e das opiniões das pessoas. Muito obrigado, professor. Eu gostaria de ouvir a Lia, que ela é responsável por essa área no Banco do Brasil. Então, digamos assim, ela está no campo da realidade desse mundo, dessas tentativas de fraude. De um lado, a gente tem a tecnologia dos bancos, que é para proteger, e, ao mesmo tempo, o crime procura se apropriar de tecnologias para tentar vencer essas barreiras. Eu queria que você falasse um pouco de como vocês lidam no Banco do Brasil, que é mais ou menos uma linha geral dos bancos, como vocês lidam, como é que você analisa essa situação? A pesquisa foi muito interessante, nos trouxe dados surpreendentes, eu diria até, né? O professor já falou de alguns deles, como de 43% de pessoas que já foram abordadas por algum tipo de golpe. A gente percebe, sim, que teve um aumento muito grande no uso de phishing, páginas falsas. E aí o que eu falo, né, João, é que o crime, ele se adapta. Então, aquilo que a gente via antigamente de um furto de carteira, um batedor de carteira, aquilo que a gente brincava antigamente com os nossos avós, né, que o assaltante vai naquela casa onde o muro é mais baixo, onde não tem uma grade. Então, houve uma adaptação. E hoje eles abordam muito mais esse mundo digital e virtual, né? Os bancos investem bastante em segurança dos seus apps, dos seus sites, mas o fraudador sempre vai no elo mais fraco. Então, ele vai oferecer uma super oferta, ele vai envolver as pessoas de tal forma que elas caiam em algum tipo de golpe, né? É uma missão bastante difícil, mas os bancos têm investido bastante em monitoramento e segurança de seus apps. Éder, quando a gente pega esse dado aí de tentativas de fraudes, seja para um meio ou outro, a gente vê que a maioria das pessoas já passaram por essa situação. Você está nessa estatística dos que já sofreram essas tentativas, ou você está do outro lado que ainda está protegido, não foi alcançado ainda por esse vírus das tentativas de fraude? Bom, João, infelizmente eu estou na categoria dos que já passaram por isso. Né? Você que é um especialista. Exato, né? Mas eu acho que o ponto que é importante aqui, João, é que, como a Lia comentou, os atacantes acabam se adaptando, né? Então, eu como pessoa que trabalha nessa área, especialista nessa área, então eu passo a adotar todas as possibilidades de proteção, seja das minhas contas, seja dos meus aplicativos, né? Então eu adoto isso, mas ainda assim os atacantes tentam usar de outras formas para poder realizar um ataque. Então, gostaria de trazer até um exemplo que aconteceu bastante recente aqui comigo, né, com a minha família. Então, por exemplo, eu tenho um aplicativo lá, acho que todo mundo utiliza aqui, um aplicativo de mensagem instantânea. Eu fiz lá toda a proteção, de colocar um duplo fator de autenticação, de colocar uma senha, etc., para que dificultasse dos atacantes poderem clonar esse meu aplicativo e realizar um golpe. Mas o que aconteceu recentemente foi, um atacante teve acesso à minha foto, né, achou minha foto na internet, criou uma conta nesse aplicativo, né, com a minha foto, com o meu nome, e por algum motivo, por esses diversos vazamentos que nós vimos já acontecer recentemente, ele tinha o número da minha mãe e do meu pai, né, o número de telefone. E o que ele fez? Ele criou essa conta com a minha foto, com o meu nome,
e tentou realizar um golpe contra minha mãe e contra o meu pai. E é engraçado, né, nisso tudo. Ou seja, aí ele enviou uma mensagem para a sua mãe com outro número, mas com a sua foto. É isso? A minha foto, exatamente. Ou seja, talvez ele até possa ter tentado clonar o meu aplicativo, não conseguiu por essa proteção, mas aí ele foi por uma alternativa que foi fazer dessa forma. Então ele mandou uma mensagem para minha mãe, e aí minha mãe se assustou com aquilo, porque é uma pessoa que não está acostumada, não conhece de tecnologia, então ela ficou bastante assustada, e ela achou de fato que era que eu estava tentando, né, estava pedindo uma ajuda para fazer uma transferência bancária, né? Então, por sorte, ela desconfiou daquilo, né? Ela mora muito próxima aqui à minha casa, então ela veio até minha casa perguntar o que estava acontecendo, e aí a gente percebeu que era de fato um golpe, né? Então, mas nisso tudo, né, o que a gente quer dizer é, ainda que a gente adote todas as medidas, eles buscam outras formas de se realizar o golpe, né, e tentar ter sucesso ali. Graças a Deus não tiveram sucesso no nosso caso. Eu queria provocar vocês três, aí cada um, não sei se os três, aí quem quiser responder, responda. O Brasil não é o único país do mundo que tem tecnologia, obviamente a gente viu isso crescer na pandemia, mas é uma pergunta que eu nunca vi ninguém respondendo, ou nunca vi uma informação a respeito. Esse problema é uma pandemia mundial ou uma epidemia brasileira? Ou seja, existe esse problema em todo lugar, ou é só uma jabuticaba? Isso é um problema internacional, é um problema mundial, Gustavo. Se dá, como tal, em todo o mundo. Há pesquisas do Pew Research e da Gallup que mostram a dimensão disso bastante importante nos Estados Unidos e também, embora em menor quantidade, estudos que mostram o mesmo problema na Europa. Obviamente isso varia, tem muito a ver com o nível de escolaridade das pessoas, essa é uma variável muito importante. Você vê, por exemplo, que nessa edição do Observatório, nessa pesquisa, tem uma questão muito importante, muito interessante, Gustavo, que nos ajuda a pensar sobre a visão que as pessoas têm do papel da tecnologia, porque isso revela um pouco, né, das condições que elas acham que dispõem para enfrentar essa questão. Foi perguntado qual era o impacto desse avanço da tecnologia, por exemplo, na segurança dos dados. Se esse avanço da tecnologia contribuía para manter as informações das pessoas mais protegidas, ou seja, mais seguras, ou se facilitava a violação dos dados e das fraudes. As respostas praticamente se dividiram, 46 a 49, ou seja, 49 optando por responder que a tecnologia facilita a violação dos dados e facilita as fraudes. Isso é diferente, por exemplo, nas faixas etárias. Entre os jovens, a percepção positiva da tecnologia para proteger, para evitar a violação de dados e fraude é expressiva, ao passo que entre os mais velhos, as gerações que têm menos aptidão, menos habilidade na média para tratar com a questão da tecnologia, elas veem essa ameaça, entre aspas, resultando da tecnologia. Ou seja, elas se sentem, de fato, muitas delas, das pessoas mais velhas, fragilizadas, inseguras, com essa avalanche, não é, que o avanço tecnológico, e nesse caso traduzido sobretudo em digitalização, trouxe para as suas vidas. É isso que eu queria colocar como um pano de fundo para a reflexão sobre essa sua pergunta. Queria só pegar o gancho aqui numa fala do professor. A gente percebe no mundo bancário também que essa avalanche de tecnologia deixa as pessoas mais jovens, mais familiarizadas e aptas a mexer nos aplicativos, enquanto os mais velhos ainda têm um pouquinho de receio, tudo até em função de habilidade, né? Mas, João, respondendo a tua pergunta, não é uma jabuticaba, né? A gente está falando realmente de um problema mundial. Agora, o que a gente percebe, né, pessoal, é que os nossos fraudadores, eles são melhores que os outros. Então, a criatividade do brasileiro, ela não tem limites. Os golpes da falsa central, por exemplo, têm se disseminado
muito fortemente, principalmente agora no ano de 2021, né? A gente passa uma série de dicas, desconfiem sempre de super ofertas, desconfiem sempre de pessoas que estão ligando em nome de um parente, de um filho, de um amigo. Tem que ficar bastante atento. Antigamente, eu digo antigamente assim, 15, 20 anos atrás, a dica que os bancos davam para as pessoas não anote sua senha e guarde dentro da sua carteira junto com o seu cartão. E hoje a dica que a gente dá não anote as suas senhas no bloco de notas do seu celular, né? Não use as mesmas senhas para todos os aplicativos. Então, são alguns cuidados bem simples que a gente orienta para que a gente traga um pouquinho mais de conforto e segurança nesse mundo digital. O Éder comentou que os pais quase caíram num golpe, né? E a pesquisa mostra também que boa parte dos brasileiros já caiu ou teve tentativa de golpe. Lá em casa, a mesma coisa. Meus pais receberam ligação da central falsa e, por sorte, disseram, não, peraí. Enquanto um atendia o fraudador, outro me ligou e a gente conseguiu interceptar rapidinho. Mas, voltando à questão da jabuticaba, né? Então, assim, a gente percebe que não é uma jabuticaba, é um problema mundial. A gente tem visto bastante casos na Europa e nos Estados Unidos, mas, como eu falei, a velocidade e a criatividade do brasileiro, ela assusta um pouquinho, né? Perfeito, e eu concordo com o que a Lia trouxe. De fato, isso é um problema mundial, um problema que a gente enfrenta todos os dias. Infelizmente, os nossos fraudadores, eles são muito criativos, né, e eles conseguem desenvolver novas técnicas com uma grande velocidade, né? Mas um ponto que é importante que eu sempre gosto de trazer é que a gente sempre fala que é necessário que haja uma rede de proteção, uma rede de inteligência, de compartilhamento de informações para proteger as pessoas, né, para compartilhar como se proteger. Por que isso? Porque os fraudadores, o que a gente percebe é que eles têm uma rede global para troca de informações de como realizar golpes. Onde funcionou, onde não funcionou, qual foi a técnica. Infelizmente, isso se tornou aquilo que a gente chama de crime como serviço, né? Então, às vezes, os fraudadores, o que eles fazem? Eles usam uma tática que funcionou em um determinado local, em um determinado banco, alguma instituição, e eles vendem a tática, né, ou a técnica que foi utilizada, e isso acaba tendo uma expansão mundial, né? Então, isso acaba trazendo uma grande quantidade de golpes que têm sucesso, né, porque isso se expande rapidamente, né? Então, infelizmente, sim um problema mundial, e por isso que a gente precisa ter uma rede de proteção também mundial, de compartilhamento de inteligência também mundial, para que a gente consiga se proteger adequadamente em relação a esses golpes. Eu queria acrescer só uma informação da pesquisa que vai ser muito interessante. Eu penso para você aí coordenar, para fechar essa questão, né? Que é o seguinte: nós vimos ao longo da pesquisa, alguma coisa nós já comentamos aqui, nós passamos pelos sentimentos das pessoas. Vamos sintetizar o principal: medo. As pessoas têm medo. Vimos algumas percepções e opiniões. Elas sabem, elas acham, elas têm conhecimento de que a fraude está aumentando, a criminalidade está aumentando, parentes ou elas próprias já foram alvo, etc. e tal. Mas quando a gente avança para o capítulo comportamento delas, aí nós vamos perceber que o grau de cautela adotado no comportamento, ou seja, efetivado, em certa medida não corresponde àqueles sentimentos e àquelas percepções. Salvo o melhor juízo, 39% das pessoas dizem que nunca ou raramente utilizam senhas fortes. Senhas fortes são aquelas senhas mais complexas, de mais difícil concepção ou elaboração ou apreensão por eventuais fraudadores. 68%, quase 7%, praticamente 7% em cada 10 dos entrevistados, Gustavo, não trocam as senhas, praticamente nunca trocam as senhas, que é outro procedimento também aconselhado frequentemente por todos os especialistas para as pessoas se precaverem. Então, esse cidadão que está atemorizado, que
que olha em volta e percebe que o problema é crescente, ele infelizmente não adota as medidas de proteção necessárias, talvez deixando espaço, e isso nos dizendo que os governos, eventualmente até as empresas também, poderiam contribuir na direção de didática, não é? De prevenir mais, de fazer mais campanhas de prevenção, para evitar, educativas, para prevenir essas fraudes, esses crimes. Professor, e esse foi um ponto excelente que o senhor tocou. As pessoas não têm preocupação com o tipo de senha, né? Então, muitos dos casos de furto de celular, a data de nascimento era utilizada como uma senha, e isso é uma informação que é facilmente obtida, né? Então, vocês desculpem, mas de novo, eu preciso fazer a analogia do antigo com o novo, porque, assim, só mudou o ambiente, né? Onde que o fraudador vai atacar? Naquela casa que o número está baixo, né? Se eu tenho uma senha que é fraca, que é uma data de nascimento, a gente vai deixar mais fácil a vida para o fraudador. Desculpem, João e Gustavo, me intrometi aí na frente de vocês, mas é que eu achei um ponto bastante importante que o professor trouxe. E até complementando o que a Lia está trazendo, né, além de adotar senhas fracas, adota-se a mesma senha em vários aplicativos, em vários sites, né? Então, a gente, todos os dias, praticamente, a gente vê algum tipo de ataque acontecendo e essas senhas, essas credenciais acabam sendo vazadas. Como você usa a mesma senha em diversos serviços, os fraudadores podem tentar usar aquela senha para se autenticar em outros serviços e, consequentemente, ele pode ter acesso a outras coisas que vocês utilizam, né? Outra para fazer compras, até mesmo ao banco, etc. Então, também, além de adotar senhas fortes, senhas diferentes em diversos serviços. Agora, Éder, eu vou colocar um pouco, eu vou só pegar uma oportunidade aqui, porque é o seguinte, eu vou dar o meu depoimento aqui. Me parece angustiante a toda hora eu ter que criar uma senha. Então, assim, eu tenho que ter uma profusão de senhas. Como é que as pessoas devem lidar com isso? Quer dizer, com esses cuidados que vocês estão recomendando, não repetir senha, trocar senha com mais frequência, não usar coisas óbvias como data de nascimento ou algo parecido. Quer dizer, tudo que você vai fazer, você precisa de uma senha. Como é que é a melhor maneira, mais fácil, mais prática de gerenciar essa necessidade, que não temos como escapar dela, porque tudo vai pedir senha, e ao mesmo tempo você não cair nessas facilidades e você também levar uma vida mais confortável para administrar isso? Perfeito, João. Acho que essa é uma dúvida que bastante pessoas têm, né, em relação a como adotar, né, como gerenciar senhas. A gente tem algumas possibilidades, então, enfim, eu sei que isso talvez não seja tão divulgado, mas existem sistemas, existem aplicações que nós chamamos de cofres de senhas, que as pessoas utilizam para guardar suas senhas de forma protegidas, né, ou não no aplicativo, no bloco de notas ali do telefone, que qualquer um pode ter acesso. Então, o seu esse cofre de senhas, você pode colocar uma única senha que se autentica nesse cofre, uma senha complexa, né? E aí ali dentro você tem as suas senhas criptografadas. Isso é uma possibilidade, né? Isso eu mesmo adoto isso, eu tenho no meu aplicativo aqui para poder colocar as minhas senhas, porque como são muitos serviços, né, você acaba tendo algum problema para poder memorizar tudo, se você não tiver alguma forma de anotar isso. E outra possibilidade eu uso um aplicativo, eu tenho um iPhone, né, então eu posso dizer como funciona, eu não conheço os demais, mas, por exemplo, quando a gente utiliza o aplicativo iOS, né, do iPhone, quando você vai colocar uma senha nova em um serviço, ele mesmo fala assim, você gostaria de usar uma senha forte? Então, ele gera uma senha complexa, uma senha aleatória, para você colocar naquele serviço, né? E aí você fala, tá bom, mas se é uma senha aleatória, como é que eu vou gravar isso? E aí ele mesmo grava essa senha, né, com uma chave protegida dentro do seu sistema, então você consegue acessá-la, né, sempre que necessário, ele acessa automaticamente aquela sua senha e faz a autenticação no sistema. Então, mesmo que aquela senha vazar em algum lugar, né, de algum lugar, ela não é a mesma senha, ela é uma senha complexa, então você não vai usar isso em outros sistemas. Então, são essas possibilidades, são serviços que as próprias empresas oferecem para tentar proteger ainda mais
os usuários em relação a ataques. Maravilha. Eu queria colocar um outro ponto que a gente teve recentemente no Brasil, aí voltando à questão de dados, problemas no STJ, problemas em empresas. Teve agora nos Estados Unidos um problema também numa grande empresa de roubo e de como é que chama? De ransom, né? Que que o ransomware, que você sequestra os dados e depois você isso tem que pagar, e vários problemas como esse. Uma pergunta, eu acho que básica, até professor Lavareda, para vocês. O brasileiro tem medo. Ele tem razão, então, de ter medo? Ou não tem razão? Quer dizer, na verdade, esse medo, ele é um medo inato ou é um medo real? Olha, Gustavo, na pesquisa você vai ver que uma forma, sobre a objetividade, a dimensão objetiva da resposta a essa questão, eu não vou ser a melhor pessoa para responder isso. O Éder vai responder melhor do que eu a essa questão. Agora, do ponto de vista da percepção das pessoas, o que eu diria é o seguinte: olha, essa sociedade atemorizada, e vê esse avanço em avalanche, como eu usei a expressão, esse avalanche de tecnologia, né, que vê as tentativas de fraude, etc. e tal, que vê, inclusive, a ameaça aos seus dados e a utilização dos seus dados por empresas e instituições, etc., esse cidadão não sabe exatamente como se defender e ele, né, recorre, então, a confiança dele. É interessante, a confiança dele, por exemplo, desde o início da pandemia, nesse capítulo especial, né, segurança dos seus dados, aumentou o grau de confiança em relação às empresas e instituições com as quais ele já tinha relacionamento. Tá? E por que isso? Nós vamos ver na pesquisa que tem duas variáveis bem associadas. Eles confiam nas empresas que, na percepção deles, têm se preocupado mais com a segurança dos seus dados, têm investido mais na questão da segurança de dados. Que empresas são essas? Em primeiro lugar, está ali, o estudo ranqueou. Em primeiro lugar, são os bancos. 52% dizem que os bancos são o tipo de empresa, o tipo de instituições que mais têm se preocupado em investir nesse aspecto, a questão da segurança. E é um primeiro lugar destacado, porque em segundo lugar vem as fintechs com 29%, depois vem as empresas de cartão de crédito com 22%, depois comércio online com 15%, aí tudo mais baixo, etc. E é exatamente associado a isso que você depois vai ver em quem eles confiam mais nas relações, supondo que seus dados e suas informações pessoais estão mais seguros. Exatamente em primeiro lugar vão aparecer os bancos, com 65%, 66%. Ou seja, os bancos colhem, né? Instituições, empresas como os bancos, colhem na dimensão de confiança o que eles registram, né? O que eles agem objetivamente e obtêm a percepção de investimento nessa questão, de preocupação com essa questão. É isso que eu queria chamar a atenção no capítulo subjetivo, ou seja, da opinião, da percepção dos entrevistados, dos brasileiros entrevistados, Gustavo. Lia e Éder, com vocês. Bom, eu acho que realmente o número de ataques tem assim, crescido absurdamente. Né? Acho que por conta da pandemia isso acabou potencializando esses ataques, né? Muitas pessoas trabalhando de casa, muitas pessoas ali acabaram tendo que se adaptar a esse trabalho remoto, então começaram a sofrer mais com os ataques. Então o medo ele é real, né? Assim, e aparentemente o que a gente começa a ver é que as notícias, né? Esse é um tema tão importante que muitas notícias começaram a surgir, né, na imprensa. E então as pessoas começam a ter interesse, por quê? Porque elas desconhecem sobre o assunto, né? Então, a gente falou um pouco de uma camada da população, né? Então eu falei dos meus pais, nessa camada um pouco mais de uma outra geração, que não conhecem, não sabem como lidar com esse assunto, então tem muito medo, né? E às vezes, e o que aconteceu, né, na pandemia, por exemplo, quando você estava impossibilitado de sair de casa, né? Ainda estamos com restrições, mas enfim, no começo. Então,
Eu falo, por exemplo, da minha família, né? Eu estava acostumada a ir ao banco para realizar as transações, ainda vão aos bancos, né? Eu há bastante tempo que não vou em banco, eu faço tudo online, mas tem uma parte da população que sempre está acostumada a ir aos bancos. Com a pandemia, não poderia ir ao banco. Tinha que fazer online. Poxa, mas eu não sei fazer. Será que é seguro fazer online? E aí começa a ter uma crescente nas notícias sobre golpes, sobre possibilidades. Toda semana tem alguma notícia falando sobre golpes. Às vezes, essa semana mesmo, eu vi mais de 2, 3 notícias na TV sobre golpes, sobre fraudes. Então, as pessoas começam a ter um medo que fala assim, bom, realmente o cerco está apertando aqui, eu preciso tomar cuidado. Mas eu tomo cuidado como? Não sei o que fazer, porque eu não conheço. E aí a gente fala, bom, os bancos aqui, tá, usando o exemplo dos bancos, fazem a parte deles. Eles estão colocando cada vez mais tecnologia para proteger. Mas as pessoas não conhecem, às vezes elas não adotam todas as necessidades, tudo que deveriam para proteger. E aí o golpe acaba tendo sucesso. Às vezes é uma falha básica, e as empresas também falham nisso. Às vezes a gente acha que segurança da informação de fato é complexo, mas tem grande parte dos golpes, dos ataques que acontecem, exploram falhas básicas de segurança, né? Então, esse é o problema, né? Então, todo mundo tem medo, mas não sabe o que fazer, desconhecem, e aí fica essa confusão toda. Então, lá na própria pesquisa fala que mais de 80% das pessoas têm interesse no assunto. Realmente, tem um interesse muito grande, porque tem surgido cada vez mais esse assunto. Eu preciso tentar me informar minimamente como me proteger para eu não ser a próxima vítima. Eu queria colocar uma questão aí, essa questão do medo, porque o medo decorre de fatores reais, que são as tentativas de fraude. Então, a primeira questão é o seguinte, não sei se o Éder tem esse número, ou a Lia, é o seguinte, de cada, sei lá, de 1 milhão de tentativas, ou 1.000 tentativas, quantas se efetivam, né, para a gente ter uma noção do grau de sucesso disso. A outra questão que eu colocaria para vocês, talvez o professor Lia possa responder, é o seguinte, fator medo. Fator medo, como eu disse, ele decorre de situações reais, ou seja, existem as tentativas e as pessoas ficam inseguras, portanto, têm medo. Mas o medo também não é um fator que facilita a manipulação do fraudador, ou seja, a pessoa às vezes fica um pouco assustada, e o medo, que ele decorre de fatores reais, e também de desconhecimento, ele não termina criando aí um outro fator de risco? Como é que é isso? Como é que funciona? João, eu penso que é mais a questão da oportunidade, né, do fraudador, e mais o descuido do que o medo, né? Porque quando você recebe um link, ou um SMS mesmo, com uma super promoção, e de forma coincidente você estava procurando por uma nova máquina de lavar, ou por uma câmera fotográfica, ou vamos trazer para esse nosso bate-papo, né? Você recebe uma super promoção de um celular. Opa, gerou oportunidade. Porque hoje em dia o celular é um objeto de desejo da maioria das pessoas. Então você clica ali, naquele momento que você clicou, você já abriu a porta para o fraudador, né? Então eu vejo que é muito mais a questão da oportunidade do que mesmo o do medo. Mas trazendo para aquela linha de que as pessoas estão cada vez com mais medo em perder os seus dados, em cair em alguma fraude, eu acho que esse sentimento é real, mas acho que o fraudador ele não se aproveita do medo das pessoas, ele se aproveita de uma fragilidade, de uma oportunidade que a pessoa está passando, né? E uma outra coisa interessante queria que o Éder chamou a atenção, de que os bancos investem bastante na questão de segurança, né? O setor bancário é altamente regulado, então os bancos já vêm investindo bastante em cibersegurança há um tempo, e os aplicativos são super seguros, né? Mas, de novo, né, pessoal, usar senhas fracas e usar as mesmas senhas para todos os aplicativos, isso vai vulnerabilizando. Então, era nesse sentido. Eu acho que eu queria trazer um outro ponto, até para fazer uma conexão com um outro pedaço da pesquisa, até não queria antecipar, mas acho que tem muito a ver com esse ponto, com esse tema que a gente está discutindo, que é talvez uma questão também de privacidade, né? A gente sabe hoje que existe uma grande preocupação com a privacidade dos dados, e talvez isso também seja um fator
que traga um pouco desse medo das pessoas, né? Então, brevemente eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo que me surpreendeu, né? Mesmo eu trabalhando nesse assunto, e isso tem lá um dado na pesquisa também das pessoas terem essa preocupação. Eu tive uma situação no passado, eu já contei isso em algumas palestras que eu fiz, onde eu estava num táxi com um colega da Deloitte, e esse meu colega estava falando que ele queria comprar uma bicicleta elétrica, né, para ir para o trabalho, né? Poxa, bacana, e discutimos sobre isso, né? Um pouco mais tarde, né, e veja, ele falou sobre isso, né? Um pouco mais tarde, eu estava navegando em uma rede social e apareceu um anúncio de bicicleta elétrica para mim, né? Mas em nenhum momento eu pesquisei sobre bicicleta elétrica, né? Então aquilo me chamou a atenção, eu falei, bom, o que está sendo coletado aqui de informações, né? Então isso é um outro dado que a gente traz na pesquisa, porque as pessoas têm esse sentimento que muitos dos dados dessas pessoas são coletados, e às vezes você nem sabe que dados estão sendo coletados. Então, é mais um indício, é mais um item que traz medo, porque fala, poxa, mas o que estão coletando de dados meus aqui, né? E o que vão fazer com esses dados? Então é mais um item que eu queria trazer na conversa aqui para a gente discutir. Mas você acha ou seja, captaram a conversa de vocês ou foi apenas uma coincidência? Que me ficou essa curiosidade. Olha, existem configurações no seu telefone que permitem, né, que ele grave sua conversa, né? Então você tem que tomar muito cuidado com essas questões de privacidade. Talvez hoje, isso já faz uns 3, 4 anos, né, faz bastante tempo. Hoje em dia os aplicativos evoluíram bastante para você ter algumas restrições em relação aos dados coletados. Pode ter sido uma coincidência, João, mas é possível isso acontecer, né? Até a gente já ouviu muitas histórias, né? Por exemplo, quando você vai em situações de altíssima confidencialidade, o próprio governo americano tem muitas técnicas que você nem pode entrar com o seu telefone dependendo da reunião, né, que você vai entrar. E não é uma questão de desligar o telefone, né? Muitas das vezes fala assim, que hoje em dia é difícil, mas remova a bateria do seu telefone, porque mesmo ele desligado, eventualmente alguém pode ter algum tipo de sucesso ali na monitoração. Então, realmente a gente tem que se precaver, né? Porque o medo, ele é real mesmo. Eu diria o seguinte, na minha opinião, João, o que fragiliza, o que é fator de fragilização das pessoas diante desses riscos concretos, reais, que são percebidos e registrados na sociedade, é sobretudo a desinformação. E a desinformação é proveniente de duas fontes. A primeira delas, uma questão até de escolaridade. Lembrar que 38% desses brasileiros ouvidos, entrevistados, têm no máximo curso fundamental. Nós estamos falando de 4 em cada 10 brasileiros com mais de 18 anos de idade. Então, para esse contingente, imagina as dificuldades de entender todas as minudências da tecnologia que avança a cada dia. Em segundo lugar, um componente psicológico que é essa despreocupação em relação às senhas, em relação aos procedimentos cautelares que são aconselhados. Daí a importância das campanhas de governos e também no que as empresas puderem dar sua contribuição nessa área. Mas, em última instância, eu diria que, na minha opinião, e aí baseado no que a neurociência nos diz, né, e nesse campo dela, a chamada teoria da inteligência afetiva, nos diz que o medo aciona o nosso sistema de vigilância, ao contrário da ausência dele, da tranquilidade que aciona o sistema de predisposição, em que as pessoas tocam a vida como sempre. No sistema de vigilância, as pessoas refletem mais sobre o problema, pensam mais e talvez, esperemos, se acautelam ou deveriam se acautelar mais, João. Professor, o senhor falou de conhecimento, que é uma das conclusões da pesquisa, que é bem interessante, que a população brasileira pouco sabe ou mal sabe da legislação que existe já para proteger seus dados e proteger também desse tipo de fraude que a gente tem visto corriqueiramente. A pergunta básica a lei ter uma lei já é suficiente, é bom, ou a lei tem que pegar? Como é que
como é que o judiciário e o aparato policial está preparado para enfrentar a LGPD passa a vigir de maneira, vamos dizer assim, coercitiva daqui a um mês. Como é que o arcabouço legal ajuda nisso, ou ele é apenas uma lei que pode ser que não pegue e ninguém preste atenção? Só para a gente traduzir, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Desculpa, é isso mesmo. Exato. Olha, Gustavo, vendo alguns dados, por exemplo, 60% dos entrevistados disseram que só ouviram falar ou não conhecem essa LGPD, por exemplo. É um percentual parecido com a Lei Geral de Proteção de Dados, é um percentual parecido com a Lei 14.155, que é uma legislação recente que elevou, né, as punições, que aumentou as penas relativas a fraudes, estelionatos cometidos no universo online. Então, as pessoas não conhecem, a grande maioria não conhece. Mesmo aqueles que dizem que conhecem, na verdade, desses 37, só 9% dizem que conhecem bem, 28% dizem que conhecem mais ou menos. Aí o conhecimento é baixo, e eu já disse, o mesmo ocorre com a Lei 14.155. Os brasileiros dizem e esperam que a regulamentação deva ser mais dura, né? Que devia ser mais dura ainda a regulamentação desses tópicos. Regulamentação no sentido repressivo, coibitivo, e que ajude também a evitá-los. 76%, 3/4 dizem isso. Agora, é necessário que a população conheça a legislação. Você lembrou que ela começa a surtir seus efeitos, digamos, punitivos, com multas, etc., no capítulo cível daqui a um mês. Vai haver, espera-se que haja uma regulamentação, um traslado para o campo penal, para que venham as penas relacionadas a essa nova legislação em curto prazo. Há uma autoridade nacional de proteção de dados, que ainda não é agência regulatória, mas é uma autoridade de proteção que deve migrar na direção de se constituir como agência, porque no momento é ligada à Casa Civil da Presidente da República, e uma agência vai precisar, inclusive, de autonomia. Dito isso, o que se deve chamar a atenção, Gustavo, é a necessidade de conhecimento por parte da população dessa legislação. É preciso que essa legislação seja conhecida para que ela possa, como você disse, aspeando, para que ela possa pegar, para que ela, de fato, se materialize na sociedade. E isso é muito importante. Nós estamos falando, por exemplo, que as multas vão começar a poder ser impostas daqui a um mês. Pois bem, quantas das pequenas e das microempresas, por exemplo, estão devidamente informadas a respeito? Nós temos no Brasil 20 milhões de CNPJ, 20 milhões de empresas, traduzindo. Dessas, mais de 90%, calcula-se 92%, 93%, são micro e pequenas empresas. É uma tarefa hercúlea dessa autoridade nacional, né, de proteção de dados, informar, didatizar essas empresas para que se enquadrem aos dispositivos da nova legislação, e também à população, para que a população possa fazer ou tentar fazer valer os seus direitos. Gustavo, é como eu vejo. Agora eu queria colocar outra questão sobre essa questão da nova lei aqui, porque a lei faz o comparativo entre o passado, quer dizer, o ladrão que pulava o muro, essa coisa toda. Nesse mundo cibernético, você não vê o ladrão, você nem sabe se ele está no seu país, em que estado ele está, a idade que ele tem, não sabe nada. Isso acho que até aumenta esse fator de temor que a gente tem em relação a isso. Em relação à lei, em que medida ela vai assustar o fraudador, o ladrão virtual, o ladrão cibernético? Quer dizer, o professor falou muito bem da necessidade da população, das empresas conhecerem melhor os seus direitos e conhecer melhor essa lei que os protege. Mas em que medida ela vai ser efetiva para, digamos, pelo menos inibir o fraudador? João, a lei ela não foi feita para o fraudador, né? Eu não sou a grande especialista na lei de proteção de dados, mas ela veio muito para coordenar o uso dos dados das pessoas. Ela veio muito mais para proteger
uso, e aí, puxando um pouquinho aquilo que o Éder falou, né, que ele teve a sensação de que o telefone escutou sobre a bicicleta elétrica. Então, é esse tipo de coisa que a gente traz agora. Por outro lado, a gente pode usar cada vez mais informações para proteger o cidadão e o cliente bancário de que quando a gente conhece um pouquinho mais do comportamento, a gente tende a suspeitar de eventuais transações ou formas de acesso que não seriam daquele cliente, e sim de alguém que tenha roubado o seu celular, né? Eu tenho uma percepção que a lei, ela protege muito mais o cidadão do que inibe o fraudador de alguma forma, né? De verdade, você tem razão que a gente não sabe onde ele está, mas existem mecanismos de busca e avaliação de logs que consegue identificar e correr atrás de onde é que o fraudador está atuando. Eu queria só, João, um gancho aí na colocação da Lia. Eu concordo com ela, no geral, no que concerne a LGPD. Mas a lei que talvez você estivesse abordando, que é a 14.155, que agravou, né, aumentou muito as penas para fraudadores, essas eu acho que quando começando a ser efetivamente aplicadas e os criminosos percebendo que o custo da sua atividade criminosa aumentou muito em relação à legislação anterior, aí sim eu acho que vai ter um efeito dissuasório. Se não totalmente, ao menos parcialmente. Vai ter um efeito dissuasório sim, e 62% das pessoas ouvidas aí nessa edição do Observatório esperam isso, manifestam algum otimismo em algum grau para que essa lei, uma vez implementada, surta efeito com a redução de crimes. Mas isso nós estamos falando da 14.155. Com relação à LGPD, há multas que chegam até 50 milhões de reais, não são multas pequenas, são multas expressivas, que são relativas ao faturamento das empresas, tá certo? E isso também, à medida que essa lei se materializa, ou seja, ganhe concretude, né, na vida das empresas e dos indivíduos, acho que também as empresas vão se adequar paulatinamente. Agora, volto a dizer, para que ela pegue, ela supõe um grande esforço de divulgação para a sociedade. A sociedade não a conhece, os indivíduos têm pouquíssimo ou algum apenas conhecimento dela. Desculpa, pessoal. Não, professor, obrigado por complementar. Na hora que o João fez a pergunta, eu tinha entendido que era a Lei de Proteção de Dados, e só fazer um reforço aqui, eu concordo com a avaliação do professor. A Lei 14.155 vai dar uma freada nos fraudadores, sim, né? Porque aí o crime começa a não compensar tanto. Desculpa, Éder. Vamos lá, só para fazer alguns complementos aqui, né? Bom, quando a gente fala da LGPD, acho que é importante sim que haja esse complemento com a 14.155, que vai aumentar as penalidades, né? Então, acho que é super importante. Por quê? Porque se não houvesse a 14.155, qual que era o ponto? Na LGPD, de fato, você tem as multas ali nas empresas que não estão usando adequadamente ou, enfim, protegendo adequadamente os dados das pessoas. E esse fato faz, na verdade, que você tenha um aumento nos ataques. Por quê? Porque aí os fraudadores começam a enxergar uma outra forma de se ganhar dinheiro. Porque eles começam a cometer ataques, têm sucesso nos ataques, então eles fazem o vazamento, eles cometem o vazamento de dados, então eles obtêm dados que estão em poder dessas empresas, né, que estão sendo utilizados por essas empresas, ficam esses dados com eles. E aí eles podem usar aquilo como forma de negociação com a empresa. Então, o fato da LGPD ter multas, isso acaba monetizando os dados, porque aí eu passo a entender quanto valem aqueles dados, né? Então, isso é uma forma também de ganhar dinheiro. Então, a gente até já viu em muitas situações, né, até um pouco antes da LGPD, no ano passado, entrar em vigor, de que muitas empresas já tinham sido invadidas
os atacantes já tinham dados em seu poder, estavam apenas esperando a LGPD entrar em vigor para eles começarem a negociar esses dados. Então, olha que fato também importante para a gente trazer, porque isso acaba impactando muito as empresas, né? Então, tendo uma lei como a 14155 para penalizar esses atacantes, isso de fato pode inibir os crimes, né? Mas de qualquer forma, a Lia comentou, né, que a gente tem essa possibilidade de identificar os atacantes. Eu concordo com ela, mas ela também, que está nessa área, ela sabe que muitas vezes a gente tem algumas dificuldades para se fazer isso, né? Principalmente porque os atacantes, eles não fazem, até podem fazer no Brasil, usar redes sociais para poder negociar e tudo mais, mas muitas das vezes eles usam aquilo que a gente não chama da internet comum, né? Eles usam ali vocês devem ter ouvido falar que chama Deep Web ou Dark Web, que são fóruns que existem e muitas das vezes você tem dificuldade para se fazer o rastreamento de quem está naqueles fóruns, né? Então isso é um outro item ali para se trazer. E um último ponto, um último comentário que eu queria fazer em relação ao desconhecimento da lei, realmente é muito grande, né, o percentual de pessoas que desconhecem a lei, como está colocado na pesquisa, mas um dado que me surpreendeu, professor, na pesquisa, foi que grande parte das pessoas, então eu anotei que 65% das pessoas na pesquisa apontaram que leem aqueles termos de quando estão utilizando um serviço, um aplicativo, então eles leem com detalhes aqueles termos que estão ali, porque quando essas leis começaram a entrar em vigor, né, tanto a LGPD aqui no Brasil quanto a GDPR, que é a equivalente na Europa, nós percebemos assim uma avalanche de aplicativos mandando aquelas mensagens dizendo nossos termos foram atualizados, muito em linha com essas leis, né? Mas a minha percepção era de que muita gente não lia aqueles termos, né? Que simplesmente rolavam a tela para dar o ok e continuar utilizando o serviço. Então me surpreendeu as pessoas falarem que leem, porque ali fala muita coisa sobre os seus direitos nos dados. E aí, ao mesmo tempo, muita gente fala que desconhece. Então acabou ficando um pouco confuso em relação a esse dado ali na pesquisa. Só comentando, Gustavo, esse ponto interessante que o Éder levantou, perguntados se as pessoas leem as solicitações, os termos e condições, responderam, a gente vê que dizem que leem sempre ou frequentemente 44%, e dizem que leem às vezes ou raramente, às vezes 26% e raramente 28%, 54%, porque se às vezes, com certeza, está mais próximo ao raramente do que ao frequentemente. Mais da metade da população, no sentido estatístico aqui, vulnerável pela desinformação. Entende? Ou seja, vulnerável pela desinformação. 54% são vulneráveis sobre esse aspecto, sobre esse ângulo. Gustavo, acho que tem uma questão final aí para uma resposta rápida. Uma pergunta bem rápida aqui. O que me chamou a atenção que boa parte dos entrevistados aceitaria a utilização de seus dados pessoais para melhorar a vida em sociedade, seja para combate a crimes, prevenção de suicídio, depressão, etc. e tal. Deu uma impressão de que isso poderia ser um pouco contraditório e poderia também abrir uma brecha para o mau controle do Estado sobre esse tipo de dado. Isso, o que o senhor acha disso, professor Éder? Lia, se vocês quiserem comentar, por favor. Gustavo, isso tem a ver. Em primeiro lugar, isso se conecta bem com o que está disposto na LGPD. A LGPD faz várias dessas excetuações, excetua essas atividades. Você viu que várias coisas têm mais de 80% de concordância. Prevenção dos crimes, por exemplo, 83% das pessoas concordam. Utilizar os dados para prevenir fraudes, golpes, mais de 80%. E entre 70% e 80%, tudo que tem a ver com o que a lei chama tutela da saúde e proteção da vida dos indivíduos, como prevenir situações de suicídio, desenvolver pesquisas médicas, etc. Isso é a dimensão, isso mostra, isso nos relembra o quanto os indivíduos são empáticos. Essas são exceções que as pessoas reconhecem que são relevantes para o benefício coletivo. Isso tem a ver com a empatia,
tem a ver com um traço de altruísmo que a maioria esmagadora da população e da sociedade, né, incorpora. Isso é importante, eu não consigo ver como tecnicamente isso pode ser realizado sem trazer maior risco do ponto de vista tecnológico, é o ponto que você coloca e que o Éder pode comentar melhor do que eu, com certeza. Eu acho que só um comentário final, que aí depois eu posso deixar para ali aqui. Eu acho que um dado que, associado a esse tema que me chamou a atenção na pesquisa também, é que, ainda que as pessoas concordem em compartilhar esses dados em benefício ali da sociedade e tudo mais, ainda a maioria ali da pesquisa aponta que acha que os riscos superam os benefícios no compartilhamento desses dados, né? Então, esse é também um contraponto aqui para complementar. E essa questão é bastante interessante, né, Éder, que eu tinha reparado justamente isso, questão dos riscos versus benefícios, e de verdade, assim, né, ninguém gosta de ter o seu mundo invadido, né, então, acredito que da mesma forma como a gente não tem a cultura de trocar senhas ou de não pensar em que senha que eu vou usar, a gente também vai precisar passar por um momento de aculturamento sobre essa questão dos dados e do compartilhamento e do que compartilhar, né, pessoal? Eu agradeço muito a Lia Pilati, que é da área de cyber do Banco do Brasil, ao Éder de Abreu, que é um especialista nessa área de fraudes, combate a fraudes, enfim, da Deloitte, e ao professor Antônio Lavareda, que é do Conselho do IPESP, um instituto que foi responsável pela pesquisa. Obrigada por acompanhar mais esta edição do podcast Febraban News, com novidades e tendências do setor financeiro que fazem parte do seu dia a dia. Esperamos que, com essas informações e dicas, você se sinta mais seguro no mundo digital. O estudo completo está disponível no site da Febraban, o febraban.org.br. Outra dica é a página especial sobre antifraudes, no endereço antifraudes.febraban.org.br. Você também pode assistir a esta live em numes.com.br. Até a próxima!